MS em Dia previu informação até você. No mundo com tanta dificuldade, tanta concretude, tantos problemas, às vezes é na imaginação da gente que existe a melhor fuga e principalmente a melhor solução para futuro, para presente e para entender melhor o passado. Nessa releitura eu trago um cara que provou que no Mato Grosso do Sul, no interior do Brasil, é possível fazer um cinema de qualidade, de muito boa qualidade. Um exemplo disso é uma obra recente dele, As Invenções de Akins, um curta-metragem de 33 minutos, mas que demorou mais de 3 anos para ser feito. Eu falo com Ulisver Silva, formado em rádio e TV, um cara brilhante. Se fosse você, ficava no vídeo. Ulisver, beleza? Cara, difícil entrevistar um amigo, mas como a gente já teve ótimas conversas, que elas não foram registradas, sim, você é um cara muito inteligente, bacana de entender tua visão de mundo e até de discutir tua obra. É fundamental que a gente gravasse, né? Eu acho muito arrojada a tua atitude de ter feito o filme e estar sempre envolvido com esse mercado, né? Que é um mercado que parece tão distante pra gente, e não é, né? A partir do momento que a pessoa chega em casa, liga um Netflix, ou liga uma outra plataforma, eu falo Netflix é muito mais popular, e ela assiste, ela está muito pertinho desse universo do cinema, dessa indústria, sim, mas aí daí produzir e fazer isso no Mato Grosso do Sul, né, no interior do Brasil, é meio que testar as coisas, né, e nadar contra a corrente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui contigo também, né, tendo a oportunidade de compartilhar as conversas que a gente já teve anteriormente. Bom, o cinema faz parte da vida das pessoas já faz mais de 100 anos, né? E se tornou talvez a primeira grande, talvez não, verdadeiramente a primeira grande indústria audiovisual, né? Antes do surgimento da televisão, dos games, a grande fonte de entretenimento visual filmado foi o cinema, né? E continua até hoje. E a linguagem desenvolvida no cinema acabou também influenciando outras mídias, como outros formatos, como a telenovela, séries de televisão, desenhos animados, os games também. A publicidade também, publicidade, né? Também importa muito. A gente coloca cineasta aqui, mas é um produtor, é um roteirista, é um cara que às vezes para liderar um projeto tem que saber fazer tudo daquele projeto, porque sabendo fazer tudo daquele projeto, e aí essa questão enxuta, que é trabalhar cinema no Brasil, envolve otimizar tudo, né? O custo, o tempo, né? Sim. Que a gente se acostumou desde criança a assistir as grandes produções de Hollywood, né? E aí a gente toma aquilo como padrão, como não aceita menos do que aquilo, né? Só que a indústria de cinema americana ela é muito estruturada, né? Eles têm muito dinheiro para produzir, eles têm toda uma cadeia de produção, de empresa. E uma cultura também, tem uma cultura, eles conseguiram se organizar de uma maneira tal que eles conseguem lançar um filme em várias salas de cinema no mesmo dia, tem toda uma rede de coleta de recursos, né, dos ingressos, então é um negócio mesmo, né, que foi se estruturando muito bem ao longo de décadas, né? E aqui no Brasil a gente chegou quase num status de ter uma indústria aqui, nos anos 50, 40, 50, mas aí por sucessivos problemas econômicos essa indústria acabou morrendo e aí acabou ficando, a produção cinematográfica acabou ficando na mão de produtores independentes, né? Então a gente teve vários ciclos, momentos com muita produção, com menos. A partir do surgimento das leis de incentivo, a coisa melhorou com a ajuda estatal, mas a gente trabalha aqui com o máximo de profissionalismo possível, mas com uma grana, a gente trabalha com, sei lá, 30% do que os americanos trabalham, sabe? As nossas produções de mais caras correspondem às produções baratas deles. Então não tem comparação. Aí tem a questão da moeda, aí tem a questão do equipamento, que a gente trabalha que lá é mais barato, aí tem mais dinheiro e é mais barato o equipamento. Exatamente, lá eles trabalham com tecnologia produzida lá, né, por empresas de lá. Aqui a gente trabalha com tecnologia importada, as nossas câmeras, lentes, tudo é importado. A única coisa que é nacional, que é nossa, é a criatividade. São os roteiros que a gente escreve, os nossos atores, os nossos criadores, enfim, profissionais. Agora, essa criatividade, Ulisver, ela
ela é abastecida por uma outra questão fundamental para até a inspiração, que é, no caso, referências, né? A paixão por cinema, a paixão por audiovisual, que vai fazer com que essa criatividade faça diferença, né? No teu caso foi muito isso, né? Antes de até pensar em fazer uma obra, tudo mais, te levou uma carreira em rádio e TV, em trabalhar também em veículo de comunicação, é a paixão por cinema, né? Sim. A magia, qual foi o seu primeiro contato com o cinema, assim, uma vez eu entrevistei o Davi Cardoso, ele falou que não conhecia cinema, segundo ele, né? E aí, indo a São Paulo, errou o endereço, não podia voltar para casa, e aí viu, foi como eu falo, sugestionado a entrar numa sala de cinema, e dali ele ficou vendo vários filmes seguidamente, e falou assim, eu quero mexer com isso, é essa magia que eu quero para minha vida, tal, e se envolveu depois numa carreira grande. O cinema, eu acho que ele tem essa questão de capturar cada um de alguma forma, né? E para alguns dessa forma de praticamente colocar lá dentro, né? Então você fez um filme recentemente, autobiográfico também, né? Sim. Que você viveu uma experiência muito densa com o cinema ali, né? Nessa questão, né? Mas isso vem de uma vida toda, né? Até para poder ter feito essa escolha. O gosto por cinema, a paixão pelo cinema veio da minha infância, né? Minha mãe me levava para assistir os filmes dos Trapalhões, e aí eu comecei a gostar daquilo, assistia muito a Sessão da Tarde, ficava muito tempo em casa, né? Eu sou filho de mãe solo, então eu passava muito tempo sozinho em casa. Então eu ficava assistindo a Sessão da Tarde, que passava, os filmes da tela quente, e particularmente os filmes de aventura, né? Então eu me encantei. Que era uma tendência nos 80, né? A gente está falando. Você está com 40 anos por aí. Quase 40. Quase 40. 39. Então, eu ficava dias assistindo De Volta para o Futuro, Indiana Jones, Parque dos Dinossauros, me apaixonava por esses filmes, né? E não só pela paixão de assistir, mas pelos assuntos, pelas temáticas, sobre viagem no tempo, dinossauros. Então, são realidades assim, que transportam a gente para outro mundo, né? Exatamente, e que também acabam produzindo conhecimento, né? Então, vendo Indiana Jones, eu fui ler sobre arqueologia, o que é um arqueólogo, Jurassic Park, fui ler sobre paleontologia. Então, não são obras essencialmente educativas, né? Mas elas acabam funcionando como referências de conhecimento, né? Então, me ajudaram assim, a atiçar a minha curiosidade. Então, de fato, começou com uma paixão. Quando eu cheguei na idade de fazer faculdade, eu botei na cabeça que eu queria fazer cinema, mas eu não consegui passar nas faculdades. No Brasil, são poucas faculdades de cinema, né? Também tem essa questão. O cara que é apaixonado por cinema no Brasil também enfrenta essa barreira da capacitação, né? Hoje até existem vários cursos, né? Só que na época, aí, quase 20 anos atrás, eram poucas e eram muito concorridas, né? E as privadas eram muito caras, né? Então eu tentei na USP, tentei em Brasília, tentei no interior de São Paulo, mas eu não consegui passar. A concorrência lá era quase como medicina aqui, no Mato Grosso. Não consegui passar. Aí eu tomei um caminho diferente. Não, eu vou para São Paulo, passar um ano lá e vou fazer curso técnico, cursos livres, né? Não necessariamente reconhecidos pelo MEC, tanto faz, o importante é o conhecimento. Consegui achar um professor que dava aula na casa dele, a um custo acessível. Foi ótimo, aprendi muita coisa bacana com ele, o professor Hernani. E aí voltei para Campo Grande, fiz rádio e TV para ter uma faculdade ali próximo do cinema. Rádio e TV tem umas conexões, né, com o cinema. Terminei a faculdade, voltei para São Paulo de novo e continuei fazendo os cursos. Ou seja, sempre tentando se conectar, né? E aí voltei para cá de novo e continuei estudando por conta. E aí começaram a surgir cursos na internet, fui catando, comprando livros, importando de fora dos Estados Unidos. Então, foi um misto, né, de conhecimento mesmo de cursos com o estudo próprio. E aí, você falou da paixão, né? À medida que a gente vai evoluindo, amadurecendo, a gente vai transformando paixão em objetivo, né? Sim. Então, o que não adianta nada, só ter a paixão e a gente não ter uma estratégia para atingir ela. Você foi brilhante na hora que você fala de que, até covarde essa comparação que muitos brasileiros médios fazem com relação à indústria do cinema nos Estados Unidos, ou até na Europa, né, dependendo de alguns países, e no Brasil. Mas o brasileiro tem que ser bom em planejamento e persistência, né, que é o que você falou, né, olha, não tem tudo isso, mas tem a criatividade. E essa criatividade associada a planejamento e persistência é o que gera essas obras heróicas aqui, né? Sim. No meu caso, sim, eu percebi muito rapidamente que eu não ia ter um empresário
um produtor... um agente, né? Como eles falam, né, nos Estados Unidos. Criando condições para que eu pudesse produzir minhas coisas. Então, nessas idas a São Paulo para estudar, eu fui estudar a parte de negócios também. Então, eu fui entender como é que monta um projeto de um filme, como é que se consegue dinheiro, como é que se viabiliza no Brasil, como é que é na Europa, como é que é nos Estados Unidos. Então, eu não fiquei estudando só a parte criativa, né, que é o que mais me estimula. Mas fui entender o outro lado, porque eu senti que se eu não soubesse tudo isso, se eu não soubesse esse pacote todo, eu não ia produzir. Não ia ter ninguém para resolver essa parte para mim. Um filme é um projeto. Sim. Que ele tem começo, meio e fim e objetivo. Como você Sim. falou, às vezes, é claro que o objetivo artístico é divulgação, amplitude da onde ele alcança, de público, mas tem a questão financeira também, que às vezes um filme leva a outro filme e leva à construção de uma carreira. Desse mercado de São Paulo, onde você sempre se conectou, para cá e o resto do Brasil, como que fica Mato Grosso do Sul hoje? Tem aumentado o fomento, as discussões de cinema por aqui, né, tal, mas como que a gente está em relação ao cenário nacional? Nós temos aqui investimentos anuais por parte da Prefeitura e por parte do Governo do Estado em projetos culturais de maneira geral, né? O cinema entra dentro do pacote. Então a gente tem acesso, montando um projeto bem feitinho, com bom orçamento, seguindo todas as regrinhas, é possível conseguir esses recursos via os editais, no caso, do Governo do Estado e da Prefeitura. Mas os valores que a gente tem aqui são... O cinema brasileiro, como eu comentei, já é baixo orçamento comparado com o americano. Os recursos que a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul já é menos do que São Paulo e Rio estão acostumados. Então, o realizador já tem que ter essa consciência logo de cara, por isso que é importante ter esse conhecimento geral, né, de escolher projetos que possam ser feitos com a melhor qualidade possível, com o dinheiro que é possível aqui em Mato Grosso do Sul. Não adianta nada, fazer uma comparação com a construção, não adianta nada você querer construir um prédio com o dinheiro que você tem para construir uma kitnet. Então é melhor fazer uma kitnet bem feita do que viajar na ideia de construir um prédio com pouco dinheiro. Então acho que o raciocínio é o mesmo para cinema. Não? O dinheiro é pouco, então de todas as ideias que eu tenho, eu vou escolher aquela que eu consigo com esse e além dessa questão desse tamanho, né, do dinheiro, envolve também a gestão. Né? Eu falei errado, falei invenções de A15, invenções de A15, a internet vai cair em cima de mim e tal, por conta disso, mas a gente está aqui para isso também. Né? Você também tinha as questões de gravação durante o dia ou durante a noite, de tantas horas de gravação por determinado período. Como que foi também explicar isso para a equipe e trabalhar, fazer da forma certinha, como é para ser, né? Para que a obra pudesse, mesmo que ao longo de todo esse período, foi mais tempo de produção, mais gravação, mais finalização, durou mais de 3 anos tudo isso, né, todo esse circuito. Porque também um processo ali já acaba com todo o dinheiro da obra, né? Sim, só continuando um pouquinho o que a gente estava falando antes sobre a situação de Mato Grosso do Sul, lá em São Paulo e no Rio, a gente encontra as sedes das grandes empresas de mídia, né? Globo, mesmo internacionais como Netflix, Disney, todas têm ali tem uma portinha. A sua sede ali, além também da sede das grandes empresas de outros setores. Então, assim, as grandes produtoras também estão em São Paulo e Rio, que já tem o know-how de produzir filmes e também grandes comerciais de televisão. Aqui em Mato Grosso do Sul a gente não tem isso. Então acaba que os produtores de cinema especificamente são produtores bem independentes, né? E que acabam tendo que dar conta de tudo, né? De criar projetos, ir atrás do dinheiro, realizar e dar um jeito de distribuir. Então a gente aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a gente tem essa defasagem de não estar convivendo com as grandes empresas de mídia que produzem e distribuem essas obras, né? Além do fato de que lá em São Paulo e Rio tem mais acesso a recursos mais encorpados. Que envolve também o custo de oportunidade, né? Sim, às vezes, vamos supor, pinta lá um investidor. Esse investidor resolve olhar projetos para poder injetar. Sim. O fato de você estar ali próximo facilita também, né? Fora o ser know-how descoberto. Também, muitos profissionais que já trabalham na área de publicidade, empresas que alugam equipamentos, você não precisa ficar comprando equipamento, é só alugar para o seu projeto, acabou, devolve, próximo projeto, outro equipamento. Aqui em Campo Grande não, a gente tem que comprar o equipamento, né? Então as produtoras têm seus próprios.
aqui em Campo Grande. Então a gente tem essa defasagem, mas ainda assim tem uma grana X ali que é possível trabalhar, então selecionando bem os projetos que serão feitos, é possível fazer um projeto bacana. Na vantagem, eu estou falando da questão da gravação, aí eu vou voltar, mas assim, até elaborar um pouquinho melhor. O cinema ele tem uma vantagem de valorizar, de trazer para as pessoas assistirem a identidade de um povo, de uma região. Né? O Invenções de Aquins mostra uma realidade, uma situação que é de muita gente, né? De muitos meninos, né, e tal, até ele estar com o uniforme da escola, né, que é comum, aquela coisa, a criança chega em casa, antes de fazer tarefa tem a televisão como uma companhia, e a criatividade, o sonho, né, que é um mundo muito particular. O fato da gente até surgir mais Ulisvers, né, e a gente ampliar essa questão do investimento no cinema local, ajudaria Mato Grosso do Sul a se consolidar mais também, né? Sim. Claro que é um serviço, é um trabalho, uma tarefa difícil, árdua, porque para você dar conta desse curta, né, como eu falei, são 33 minutos, duraram mais de 3 anos. Mas no final das contas vale a pena aquela obra, né? Sim. Porque ela ratifica, determina, ela justifica a identidade de uma região, né? A gente tem aqui, por exemplo, teve Guerra do Paraguai, tem regiões com formatos totalmente diferentes no mesmo estado, pelo tamanho da Alemanha. Sim. Né? Então tem muita coisa para explorar, o que não falta no Mato Grosso do Sul, né? Principalmente realidades particulares, como foi também desse filme. Né? Sim, a inspiração por curta veio da minha experiência na infância, né? Como eu disse, sou filho de mãe solo, praticamente passava muito tempo em casa, então eu, além de assistir bastante filme, ficava criando meus brinquedos, né? Com materiais recicláveis e tal. E aí, quando eu decidi fazer esse primeiro projeto, eu resolvi resgatar essas memórias da infância e criar uma história em que um garoto, em condições parecidas, decide fazer um brinquedo complexo e aí enfrenta as dificuldades de ter que fazer tudo sozinho, de não ter um pai por perto. Então, o mote principal é a criação do brinquedo, mas no background a gente toca em assuntos familiares, a questão do garoto que tem que crescer sem a referência masculina, o pai ausente. Então, como você disse, é um pouco autobiográfico, né, com as devidas licenças poéticas. E foi uma escolha que assim, me agradou muito, me senti muito feliz de estar compartilhando esse tipo de história junto ao público. Mas assim, cinema a gente não faz sozinho, né? Então eu montei o projeto, escrevi o roteiro, passei um bom tempo escrevendo o roteiro, montei o projeto, fui atrás do dinheiro, recebi vários nãos, até conseguir, por meio de um edital da prefeitura, o FEMIC, lançado pela Secretaria de Cultura do município, o recurso para produzir a obra. E aí com o recurso na mão, a gente contratou 30 pessoas de diferentes áreas, preparadora de elenco, direção de fotografia, som, figurino, uma galera para poder produzir a obra, né? Então a gente passou bastante tempo se preparando, selecionando elenco, comprando coisas, alugando coisas, até que as filmagens efetivamente começaram. Passamos 3 meses filmando a obra, filmando e parando, né? Porque o protagonista é uma criança, não dava para filmar todo dia, tinha que respeitar ali o dia a dia dela, a necessidade dos estudos, né? Então a gente se alongou um pouco mais para não ficar pesado para a criança. E aí conseguimos ao longo de 3 meses, e aí terminou a filmagem, edição de som, tratamento de imagem, teve cena de desenho animado também, que foi feita fora. Animação, né? Animação, então várias coisas complicadas acontecendo ao mesmo tempo, mas com excelentes profissionais ali trabalhando e sintonizados com o projeto. E ao final o filme ficou pronto, o público se conectou com a obra, a gente exibiu em escolas, a criançada se amarra no filme durante os 30 minutos de exibição, os adultos choram, especialmente na parte final do filme, se conectam com a obra, né? A gente tem bastante orgulho porque ficou uma obra que consegue conversar com a criançada, mas consegue conversar com adultos também, né? Não fica só restrito às crianças, né? Então,
pode ser assistido pela família toda, ser compreendido, ter conexão com a família toda. Para um escritor, quando a obra dele resolve virar filme, já é meio difícil. Alguns acompanham a execução desse projeto, outros não, depois olham, avaliam, né, se ficou parecido, se não ficou. De certa forma, toda obra ela é aberta, né? Que a história mostra que um livro, ele só é livro de verdade quando alguém leu, interpretou aquilo e passou para frente e gerou uma discussão. Um filme também é um pouco assim, né? Mas no seu caso, tendo referência biográfica, e o Vitor, esse ator jovem, né, essa criança que te interpretou, que faz o Akins, que fez o Akins, que o Akins é meio que um alter ego do Ullisser. Você conversou muito com ele? Você passou mais ou menos uma ideia do que você teria do personagem, ou você também falou um pouquinho da tua história como criança, para tentar colocar ele naquele universo? Como foi essa questão? Porque, por força da otimização, você tinha que ser tudo, né? O produtor, ele é frio, ele tem que racionalizar tudo, né? Fazer. O diretor, ele já tem que se envolver nas questões emocionais do filme, pensar bem, né? E fora isso, uma liderança de equipe também, tem que trabalhar todo mundo, elenco, né? A gente teve uma preparadora de elenco, que é a Nádia Mitidiero, que é uma especialista, é uma atriz, já estudou fora, estudou na Inglaterra, então ela tem um conhecimento do trabalho de atuação. Justamente pelo fato de eu também estar coordenando muita coisa ao mesmo tempo, eu fiz questão, não tem que ter uma preparadora de elenco, porque eu não vou conseguir estar ali ensaiando os atores de maneira bacana, né, com atenção. Mas especificamente em relação ao Vitor, eu tive uma conversa com ele, né? Falei, olha, essa história é inspirada na minha experiência quando eu era garoto, então eu falei para ele que eu criava brinquedos e tudo. Porque vocês trocou uma ideia Vocês viveram infâncias diferentes, né? Sim. A tua infância lá nos anos 90 é diferente da infância dele hoje, como de muitas crianças que estão no celular, estão no tablet, no videogame e tal. Então você tinha que passar também uma referência, né, para ele. Mas o grande, assim, troquei ideia, a gente conversou bastante, mas o grande mérito nesse caso é da preparadora de elenco, a Nádia. Ela aplicou um método muito bacana que é inspirado no que foi feito no Cidade de Deus, né? Então a gente tinha um roteiro com todos os diálogos para todos os atores. Ela mostrou o roteiro para os nossos atores, eles leram e aí ela tirou o roteiro e deixou eles improvisar em cima daquilo que eles tinham lido no roteiro. Então foi muito bacana porque isso, como eu estou praticamente, com exceção de todos os atores ali eram marinheiros de primeira viagem, principalmente o garoto, a gente correu o risco de repente os diálogos parecerem muito decorados e tal. Então com o método que ela aplicou, ficou natural. Então eles improvisando em cima do texto que já estava definido, né, os diálogos saíram mais naturais. E toda essa questão emocional, de referências, dos atores trazerem também as suas próprias histórias e colocarem nos seus personagens, também foi fruto muito desse trabalho que ela fez de ensaio, de preparação, e que nas filmagens fluiu muito naturalmente, né? Audiovisual de maneira geral, diferente do teatro, a gente tem muitas pausas, né? Então a gente filma uma cena para, filma uma cena para, é muito fácil. Não vou dizer fácil, mas existem muitas oportunidades para o ator acabar se desconcentrando, saindo do personagem. No teatro não, né? Entrou no palco, tem que ir até o fim, né? É pressionado, né? Mas tem um flow ali, né? Então ele conseguindo se concentrar e a coisa flui. Ela continua, né? Não há uma pausa. Agora no cinema não, a gente às vezes começa a filmar pelo fim do filme, aí passa pelo meio, aí volta para o começo. Não é uma sequência, né? Mas funcionou perfeitamente, os atores todos estavam bem conectados com seus personagens, com o clima de cada cena. Então, sim, houve uma troca minha com o garoto, também com a atriz que faz a mãe do personagem. Então, eu falei um pouco sobre a minha mãe, né? Então, mas o resto é mérito deles, né? Da preparadora, a Nádia, e também do trabalho de cada ator de encarnar isso. Você era tão inventivo quanto esse personagem? Sim. De construir coisas, de fazer, de testar? Assim, a minha mãe até tinha condições de comprar alguns brinquedos, não todos, não os mais caros. Então, né? Pois é, eu tinha um amigo meu, ele virou engenheiro depois, hoje vende placa solar. A placa solar dele, até onde eu sei, não dá defeito. Sim. Mas ele era um terror. Naquela época,
quando estragava alguma coisa na casa de alguém, ele já se prontificava para arrumar. Desmontava, não conseguia montar de novo, ou se ele montasse, aí que não funcionava nunca mais. Mas ele tinha esse apreço por desenvolver aquilo ali, né, tudo mais, e tinha ideias assim de criatividade, de até fazer maquetes e tudo mais, né? Sim. Que a gente via que era algo especial, porque outros não tinham tanto isso, né? Cada um usa a imaginação de alguma forma, né? Sim. Tal, mas você vê aquela peculiaridade. O personagem, ele é um barato, né? Ele vai testando coisas e até na hora que ele faz aquele brinquedo que a bola cai no barril lá e tal, aquilo ali uma coisa muito autoral, muito própria, muito peculiar, né? Você testava esse tipo de situação sozinho? Sim, eu gostava muito de tentar fazer os brinquedos que eu via nos filmes, né? Então tem o carro... entendi. Então às vezes eu não achava o brinquedo, ou era muito caro, então eu quero o carro do De Volta ao Futuro, aquele carrinho que viaja no tempo. Então eu pegava as caixinhas de fósforo da minha mãe, embalava com papel e desenhava, pintava e fazia o meu carrinho. Aí tem o De Volta ao Futuro 3 que tem um trem, né? Eu fiz um trem também. Então eu ficava replicando ou brincando com as coisas, as referências que eu via nos filmes, na televisão, nos livros. Só que a diferença é que era uma coisa mais voltada para a parte criativa, de criar brinquedos, de desenhar. Não era tanto como seu amigo, né? De resolver problemas. Pegar um equipamento quebrado, tentar resolver, ou desmontar uma coisa para entender. Não, mas isso eu falo na adolescência, sim, né? Mas são, assim, criatividades diferentes, né? Sim, o meu era mais voltado para a criação artística, enfim. No caso do seu colega, era mais uma coisa que pendia mais para engenharia, que é o que ele acabou se tornando. O personagem Aquiles, ele é mais como seu amigo, né? Tanto que ele faz brinquedo, mas o brinquedo que ele escolhe fazer é meio que uma engenharia, né? Aquela máquina que ele cria, é um princípio de engenharia, né? Então, essa foi um pouco a licença poética, né? Porque meu ramo, não, apesar de eu admirar, o personagem do filme, ele já... Tanto que mais pro final do filme, ele se imagina engenheiro, né? Com um capacete branco, tal, na frente de uma fábrica. Então... Existe uma inspiração na minha experiência, mas o personagem tem vida própria, né? É outra pessoa, né? Você é um ponto de partida, né? Sim, sim. Não. Agora, numa conversa que nós já tivemos, de várias, né? Sempre boas conversas, você falou bastante de uma das inspirações do filme, que foi a sua mãe. Sim. E aí, quando você contou a história da sua mãe, eu falei, bom, o filme tinha que ser a sua mãe. Talvez não um curta, mas até um longa, uma produção maior. Queria que você pudesse falar para a gente, porque ela é uma heroína da vida real também, como muitas mulheres são, né, tal. E o cinema, a arte, ela tem essa mágica, né, de às vezes a gente poder colocar uma pintura, colocar uma homenagem a milagres que às vezes passam despercebidos na vida, né, que são comuns, mas que não são, né? Bastaria alguém viver a vida dela ou até ser o Atkins para entender o que foi tudo aquilo, né? Se o Atkins fosse real, do jeito que ele foi no filme, né? Para você fazer o cinema, envolve muitas escolhas, muita coisa. Mas para sua mãe foi uma vida mais difícil até, né? E é inevitável ver com parte da sua história ser a história dela, né? Sim. Até se a gente botasse ela como ponto de partida de uma heroína, é meio que uma coisa da Oscar, né? Dependendo do orçamento do filme, é uma coisa incrível. A Dona Aparecida, que tem o mesmo nome da minha mãe. Dona Ana Aparecida da Silva, minha mãe. Sim, ela teve uma origem muito mais difícil que a minha, né? Ela ficou órfã muito cedo, no interior do nosso estado, né? E aí foi adotada por uma família aqui em Campo Grande. Viveu uma infância difícil, mesmo estando adotada numa família daqui. Teve que lutar muito para poder terminar os estudos, fazer faculdade. Até porque quando alguém era adotado com a família daqui, não era adotava, tinha que trabalhar naquela família, acabava sendo meio que parte daquela família, né, mas também propriedade daquela família, que a gente tem uma herança no Brasil, que até quando aboliu a escravidão, tinha questão mas está autorizado o escravo doméstico, né, que depois gerou a empregada doméstica, que por muitas décadas aí
ficou aquela coisa assim, tinha toda uma legislação trabalhista para as coisas, mas para a empregada doméstica parecia que havia uma exceção, até para não ter um impacto social muito grande, né, para os patrões. E ela superou isso para poder buscar a própria independência, né? Sim, tinha esse lado, né, do local onde ela morava, ela ter que trabalhar, enfim, mas olhando hoje de maneira fria, foi melhor isso do que ficar perdida no mundo como ela poderia ter ficado, né? De qualquer maneira, ela conseguiu ter acesso a estudo, né? Colocaram ela numa escola, ela teve acesso a uma rede de pessoas, amigos, e aí... teve uma família, né? Uma referência. Sim. Teve que lutar para continuar estudando, né? Para fazer faculdade, para buscar a independência dela, né? Não foi fácil desvincular para ela conseguir andar, tocar a própria vida, mas ela conseguiu. E aí... acabou se tornando mãe solo, né? O meu pai, enfim, não participou, não quis participar da nossa família. Então ela teve que carregar muita coisa sozinha, né? Da infância, adolescência e na vida adulta. Então eu vi que na hora de criar o filme, eu senti que não podia só focar na criança sem considerar o contexto da mãe do personagem, né? Que é também inspirada na minha mãe. Porque a experiência dela me impacta nas minhas decisões hoje, na forma como eu vejo o mundo, e também impacta o personagem no filme, né? Na forma como ele por meio da mãe que ele saca como que ele deve resolver o probleminha do brinquedo dele, que consequentemente vai influenciar outras coisas que ele vai enfrentar durante a vida, né? Que é aquela coisa bonita da família quando ela adquire unidade, né? Ele vê a correria da mãe, ele vê a dificuldade da mãe, quer dizer, então ele inventa o próprio brinquedo, ele é feliz daquela forma e os dois enfrentam junto tudo isso, né? Sim. Agora, esse romantismo, essa coisa bonita, essas referências, você lança o filme praticamente na pandemia, né? Foi durante a pandemia. Não foi antes, foi em 2018. 2018. Mas depois ele foi repassado para as pessoas na pandemia, né? Foi 4 anos atrás o filme. A gente, primeiramente, fez um lançamento para a comunidade de Campo Grande, enfim, para a classe artística, pessoas do movimento negro também, amigos, pessoas da mídia. E aí depois a gente começou uma saga de exibir o filme nas escolas, distribuímos para redes de professores no WhatsApp, liberamos o filme gratuitamente no YouTube para as pessoas assistirem. E o filme também acabou participando de festivais de cinema, em vários estados do Brasil, chegou a ser exibido em Angola, na África. Então, você enfrentou esse problema, né, que muitos trabalhos, muitos projetos, eles passaram por um processo de interrupção durante a pandemia. Sim. No caso do filme, até favoreceu, né? As pessoas estariam, talvez, por estar mais em casa, mais dispostas a ver, né, a trocar ideia contigo sobre isso. Foi em 2018, né? Ainda teve 2 anos. A pandemia, né? começou em 2020, né? 20. Então teve um tempo ali para o filme poder maturar. Se espalhar. Mas que o filme já estava bem, aí entrou vem um segundo público, vamos botar assim. Sim, que aí depois que passou o período das exibições presenciais, dos festivais, um distribuidor lá de São Paulo se interessou e aí a gente fechou o contrato e hoje o filme está nas plataformas digitais. Isso que eu ia falar, são várias plataformas. Sim, ele está no Vivo Play, Claro Play, Now, está no Prime Video, Amazon, para aluguel e compra, né? E tá também em algumas plataformas, quando a gente pensa em streaming, a gente pensa só nos grandes, né? Netflix, Globoplay. Mas YouTube Kids também, né? Mas tem alguns tem algumas plataformas mais independentes, onde você acha filmes que não tiveram tanta divulgação, mas tem muita qualidade. Então, o meu filme entrou na Cardume Curtas, que é uma plataforma só para curtas. Entrou na Todesplay, que é uma plataforma focada em diversidade étnica, está lá também. E fora esses, tem outros também, o Itaú Play, tem várias outras plataformas de streaming menores onde você consegue encontrar produções de bastante qualidade, mas que não necessariamente estão nos grandes holofotes. Agora, você, depois do filme pronto, já teve mais apoio, né? Vamos botar, de um agente, de pessoas para poder te ajudar a colocar nessas outras plataformas. Como que foi
O que é? Esses amigos também, parceiros que ajudam? O fato do filme ter sido lançado e as pessoas terem gostado, terem apreciado a qualidade do filme, com certeza vai abrindo portas, né? Então eu passei a conhecer esses profissionais de fora por causa do filme, né? Então esse distribuidor viu meu filme, gostou, e a gente criou uma conexão e outras pessoas. Claro que o curta-metragem tem uma limitação, a gente não chega tão longe assim, mas já começou a abrir portas, né? Então, como consequência, né, do lançamento do filme, além da distribuição comercial, né, que a gente conseguiu, eu já consegui aprovação para um novo projeto, dessa vez um projeto mais ambicioso, um longa-metragem, por conta do resultado de qualidade do curta. E como então, vai ser esse longa-metragem? Vai ser um infanto-juvenil também, ainda não posso dar muitos detalhes. Não tem nome ainda? Ou tem? Não, tá sete chaves? Já tem, mas a gente ainda está segurando um pouco. A gente já começou o processo de planejamento, escolha de Mas equipe. se passa aqui em Campo Grande também. Se passa em Campo Grande também. E a gente vai estar, esse ano de 2023, na produção firme do projeto. E vai ser um infanto-juvenil novamente, só que com um escopo um pouquinho maior. Não muito grande, pelo que eu já comentei, né? A gente não tem um orçamento muito alto, mas viável. Tem ali. Existe alguma possibilidade sua e de outras pessoas que trabalham com o cinema fazer também mais oficinas para incentivar pessoas a sonharem com essa carreira, até entrarem de alguma forma nesses filmes? Porque eu acredito que, como o Woody Allen fala, né, a melhor forma é você se envolver com as coisas para aprender, né? Sim. Às vezes o cara estando envolvido ali com o projeto, seja na função que for, já é uma forma dele estar começando nessa vida, se envolvendo com o sonho dele, né? Sim. E depois capacitando, buscando curso, igual você fez, né? Hoje a gente tem aqui em Mato Grosso do Sul a Fundação de Cultura. Dentro da Fundação de Cultura, nós temos o Museu da Imagem e do Som, que volta e meia lança oficinas, né? Nós temos também o Instituto Federal, que também volta e meia oferece também oficinas, e agora nós temos uma faculdade de cinema em Mato Grosso do Sul, que é o curso de audiovisual da UFMS. Então, já temos hoje mais opções de aprendizado, né? Eu ainda não me disponibilizei para dar oficinas, porque eu estou focado em produzir, né? Então a gente acaba tendo que dividir. Eu não vivo de cinema, eu trabalho numa empresa onde a gente trabalhou junto, num canal de televisão, é onde eu ganho o meu ganha-pão. Cinema ainda é uma atividade paralela, né, da minha vida profissional. Então eu fico focado em produzir, porque mais outro compromisso aí já fica difícil para eu conseguir conciliar. Mas nós temos profissionais, o Museu da Imagem e do Som volta e meia oferece oficinas, como você falou. Então, quem estiver interessado, em estar tendo um primeiro contato, né, é importante se informar junto ao museu, ver o curso da UFMS, que também volta e meia oferece cursos, tem e fazer network, né? Como você faz, né? Conversar, perguntar, às vezes até ir até os locais, né? De qualquer maneira, algum curso tem que fazer. Eu não fiz faculdade, mas eu fiz alguns cursos. E por meio deles eu comecei a ter ali minha rede. Então, de qualquer maneira, é importante fazer. Seja conseguir... O ideal é legal conseguir uma faculdade, porque aí tem um acesso maior. Mas se como no meu caso, só der para fazer curso livre, curso técnico, faça, porque ali você já consegue começar a ter acesso a pessoas. Né? Quando surge alguém promissor e vai de projeto em projeto galgando sucesso e tudo mais, sempre o jornalista do outro lado faz aquela pergunta: mas quem que é a sua inspiração? Quem que é seu ídolo? Quem que é algum diretor que chama a tua atenção? Lembrando que na vida cada um é cada um, né? Claro que a gente se inspira em algumas referências, algumas pessoas, mas cada um tem a sua trajetória. Mas tem algum diretor no Brasil que chama muito a sua atenção pelo estilo, pelo jeito, ou de fora, né? Talvez você conhecendo até mais pelo método de filmagem, de criação, de captar recursos, de contar histórias? Quem que seria mais ou menos? Acho que é um pacote de várias influências, né? Minha primeira grande influência foram os filmes do Spielberg, né? Steven Spielberg, pela pegada da aventura,
aquele encantamento em relação ao extraordinário, né? Então, os dinossauros, arqueologia, etc. Então, foi o primeiro diretor que me trouxe, que me encantou, assim, pelo estilo dele. Bom, com o passar do tempo, comecei também a conhecer o trabalho do Walter Salles, né, diretor brasileiro. Tem uma leveza, né, para contar a história. Sim, uma poética muito bacana. O próprio Fernando Meirelles, né, que já com uma pegada diferente, né, um cinema mais duro, que fala de assuntos mais densos, né. Cidade de Deus é um filme muito duro de se assistir, mas muito forte na sua temática. Cineastas mais modernos, gosto muito do Christopher Nolan, né, que é um cineasta que consegue misturar ação com ciência, ele tem uma pegada mais racional, assim, um apego, um gosto pelo Você acha que a grande obra dele foi A Origem? E depois da Origem ele fez algumas outras coisas, mas A Origem para mim foi o ápice do Nolan. Eu me encanto mais com Interestelar. Interestelar, né? Eu assisti várias vezes, eu gosto muito, é que ele bota muita coisa ali dentro, ali Sim. É bem temperado esse filme. Mas eu acho que o resultado visual me encanta mais. Mas, assim, o Origem também é sensacional, o Dunkirk também é muito, muito bonito plasticamente. Assim. A importância, né, dessa batalha aí foi fundamental, sim, né? Mas eu gosto mais de Interestelar, eu acho que me encanto mais, talvez porque eu gosto muito de ficção científica, então eu acabo... E Interestelar é um filme assim, que ele desafia as pessoas a verem mais de uma vez, né? Sim. Porque às vezes você vê a primeira vez e se entende de um jeito, aí você vê a segunda... Até ler também, né? Ler a teoria da relatividade geral do Einstein, se você lê, você consegue entender o filme, ele te obriga a pesquisar, né? Né? Te aguça a criatividade. Outros diretores, Spike Lee, né? Foi um dos primeiros diretores negros dos Estados Unidos a ter uma projeção maior, e não só pelo foco nele, a iniciativa dele de colocar assuntos sobre racismo, sobre preconceito na tela para discussão, mas o jeito como ele faz a estética, o tipo de edição, o tipo de fotografia é muito próprio, né? Em termos de linguagem, assim, é muito rico. Então é uma referência bacana. Recentemente temos o Jordan Peele, também um diretor afro-americano, que consegue fazer isso, só que mais pro lado do terror e do suspense. Que é o de Corra, né? Que é o de Corra, Nós, e o recente filme Não Olhe. Esse eu ainda não assisti, mas... aqui no Brasil temos o Jefferson D, que é um cineasta afro-brasileiro que tem despontado muito recentemente e fez um filme bacana, né, sobre um primeiro advogado negro do Brasil a defender, a se tornar advogado e ter uma atuação muito importante para libertar várias pessoas da escravidão, né? Libertou mais de 500 pessoas da escravidão, quase no fim do período escravocrata no Brasil. Então é uma referência bacana do trabalho do Jefferson D. Voltando para o lado dos entretenimentos, os filmes do James Cameron também, eu acho muito bacana. É muito bacana a história do James Cameron, né? Porque ele não é de origem rica, assim, ele era motorista de caminhão quando ele era mais novo, e ele era meio que como seu amigo, né? Ele tinha uma pegada mais de engenharia, né? Tanto que virou motorista de caminhão porque ele entende muito de mecânica. Motor, né? Algumas soluções. E aí, quando ele se apaixonou por cinema, ele foi estudar dessa maneira, fazendo cursos livres, e alugou uma câmera para desmontar ela e montar ela de novo para aprender como é que ela funcionava. Então, é um cara que foi galgando aos poucos o espaço dele com uma pegada meio cientista, assim, né, de entender a técnica e ir aplicando. Tanto que os filmes dele, Exterminador do Futuro, o Avatar, todos têm uma coisa de ciência envolvida ali. Sim, sim. Até o Titanic, que em teoria a gente vê como romance, tem ciência ali envolvida, ali no campo daqueles exploradores que entram com equipamento dentro da água, vão até lá embaixo, exploram o Titanic lá embaixo e tal. Então tem uma pegada tecnológica ali presente.
Então é um cineasta que eu admiro muito, assim. Ele não é muito criativo, não é muito inovador em termos de narrativa. Ele é bastante convencional. Mas sempre impactante, mas é né? muito impactante, é envolvente. Os filmes têm uma qualidade absurda, assim. Leva um tempão para ser feito, assim, ele é muito criterioso. Então acho uma referência que me influenciou muito também. Obrigado, Muito obrigado, prazer. excelente. Valeu. É um prazer todo nosso, meu e de quem está assistindo. E quando estiver podendo falar desse longa-metragem, desses outros projetos, conto com a tua presença aqui ano que vem também, para a gente poder falar mais de cinema, falar de arte, falar de muita coisa. Bacana, quem quiser assistir as Dimensões de A15, só entra no Now, Prime Video, claro, procura lá as Dimensões de A15 que vai estar disponível para assistir. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br, lá no YouTube do jornal. Tem as entrevistas, tem os cortes, também tem muita coisa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram do MS Dia. Até a próxima.